Eu quero contar para você uma história real e uma história muito interessante que fala sobre o poder da mente. Essa história aconteceu há muito tempo. Um pesquisador, ele desejava realizar um experimento científico e procurou uma penitenciária. Com a permissão do Estado, ele propôs a um preso que estava sentenciado à pena de morte que participasse de um experimento científico. O experimento consistia em cortar o pulso do preso e deixar sangrar até que ele morresse. E caso o preso sobrevivesse, ele estava livre. E caso ele morresse, ele apenas estaria cumprindo a sua sentença de morte, já que ele tinha sido condenado à pena de morte pelos seus crimes. E o preso então aceitou a proposta. Esse homem foi amarrado pelos pés e as pernas, pelos braços e as mãos e o pescoço, de maneira que, deitado nessa cama de pedra, na cama de pedra e aço, ele não conseguia ver nada à sua volta. Com os pés e pernas amarrados, com os braços e mãos amarrados, com o pescoço amarrado, ele ali ficou imóvel, sem conseguir ver nada à sua volta, deitado nessa cama de pedra e aço. E então fizeram um corte superficial na pele do pulso dele, que não era suficiente para pingar sangue, para que ele sangrasse até morrer. E colocaram uma bacia embaixo. E para simular o sangue pingando na bacia, colocaram uma mangueira com água por meio de uma válvula, ia pingando a água na bacia, dando a ele a impressão de que era o sangue dele que estava pingando na bacia. Quanto mais o sangue ele pensava que pingava na bacia, quando na verdade a água é que pingava na bacia por meio da mangueira e da válvula, ele ia ficando cada vez mais apavorado, cada vez mais preocupado, e de maneira que pouco a pouco essa água pingando na bacia simulava o som do sangue dele pingando na bacia. E ele, acreditando que o sangue dele estava pingando na bacia, foi ficando cada vez mais fraco, cada vez mais desfalecido, e por fim, eles controlando as válvulas de quanto que pingava na bacia a água para simular o sangue dele, então ele por fim fecharam a torneira, a válvula, e parou de pingar então a água na bacia. E ele, acreditando que o sangue dele tinha parado de pingar porque tinha secado totalmente, porque tinha escorrido completamente, porque tinha acabado, ele então morreu. E morreu de ataque cardíaco. Bom, essa história é curiosa. É um homem que está morrendo de ataque cardíaco por acreditar que o corte que foi feito em seu braço tinha sido profundo, quando tinha sido superficial, que o que estava pingando era o sangue dele, quando o que pingava era a água por meio de uma mangueira e válvula na bacia. E ao ouvir os sons cada vez mais dos pingos, ele acreditava que o seu sangue estava esvaindo, indo embora, até que por fim acabou os pingos e então os sons acabaram e ele acreditou que então o seu sangue havia acabado e que ele havia morrido. E então ele tem uma parada cardíaca. Esse homem, portanto, morreu apenas pelo poder da sua mente acreditar no que estava acontecendo e não pelo que realmente aconteceu. Esse experimento é tão incrível porque ele mostra o poder que a nossa mente tem de acreditar nas coisas, sendo elas verdade ou não. Quantas vezes você, acreditando que algo estava acontecendo, que havia um perigo ou um risco, sentiu medo, pavor, pânico, desespero e depois, constatados os fatos, você se acalmou? Quantas vezes você, acreditando que uma tragédia ia acontecer, você automaticamente ficou ansioso, agoniado e em pânico? Quantas vezes você, acreditando que uma história foi do modo como você viu, você a interpretou de uma maneira equivocada e de uma maneira totalmente distorcida e você adoeceu por isso com tristezas, angústias, sentimentos de culpa, frustrações, decepções e raiva. E então você acabou se contaminando por emoções que porventura podem ter levado você inclusive à depressão. Quantas vezes acreditando que algo estava iminente a acontecer e que você poderia ter uma situação de medo, envolvendo medo de perder, desejo de ganhar e até uma situação de desespero, de abandono, desamparo, você foi desenvolvendo uma ansiedade. Quantas vezes você, acreditando que uma coisa era real, pelo desconhecido do que ali havia, ou pelo desconhecido que poderia acontecer a partir de experiências que você viveu antes, como um elevador, ou num avião, ou num carro, ou num lugar fechado, ou com multidões de pessoas, você teve pânico, e você teve medo de lugar fechado, de pessoas, e entre outras coisas, foi desenvolvendo doenças. Tudo isso foi desenvolvido pela mente, mesmo os fatos não corroborando com os indicadores suficientes para comprovar que isso estava acontecendo.
Isso só prova o quanto que a nossa mente, tentando nos proteger, tentando materializar a realidade que a gente acredita estar acontecendo, vai sem querer nos adoecendo, vai sem querer modificando dentro de nós substâncias químicas, modificando dentro de nós o conceito de tudo, modificando dentro de nós o nosso organismo, nossos hormônios, nossa maneira, e assim nos adoecendo, acreditando que algo está acontecendo. E tudo isso no final é uma simulação, é algo imaginário dentro da própria mente. E que alguns chamam de psicológico, outros chamam de psicoemocional, como eu chamo, porque tem impacto direto na vida do ser humano, porque é prático, porque é real, porque é um sofrimento real. E a boa notícia é que você pode ter a capacidade de acessar esses conteúdos dentro de você. E você pode resolver isso. Você pode significar e ressignificar, reprogramar todo esse sistema e modificar dentro de você todas essas coisas para uma maneira que seja mais saudável e mais equilibrada e então ficar livre de tudo isso. Existem técnicas fantásticas que eu posso usar com você. E aí, se você tiver interesse, entre em contato comigo que eu vou ajudar você a vencer isso com técnicas da mente poderosas que vão te ajudar a resolver essas questões. Meu site é darcosouza.com. Até já!